culto hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que ter sempre uma vitória no culto. Aleluia. Tanta família. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Estava perdido, mas aí eu fui encontrado. Estava perdido por aí. Cadê João? Estava perdido, mas eu fui encontrado. Aleluia. Uma parábola que aponta para a cruz. Uma parábola contada por Jesus, mas a gente nem estava lá, mas fala da nossa história. Estava perdido, mas aí eu fui encontrado. Uma parábola que aponta para o amor do Pai. Quero compartilhar com a igreja hoje a parábola do filho pródigo. Lá em Lucas 15. Não precisa colocar ainda não, João. A parábola do filho pródigo. Não somente sobre ele. Quando a gente fala a parábola do filho pródigo, a gente foca logo no filho, né? Mas hoje não. Nós vamos falar mais sobre o pai. O amor desse pai. Você com certeza já ouviu a história do filho pródigo. Com certeza você já ouviu. Ai, o Gabriel está fazendo as crianças, mãe. Deixa eu liberar as crianças. Queridos, as crianças, os jovens, os lindos, cadê? Vocês estão liberados, vocês estão esperando vocês lá. Deus abençoe o culto de vocês. Amém? Vai lá, leva ele lá, Vitória. Samuel, pega ali, leva. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Que o Senhor fale muito ao coração de vocês. Queridos, priorizem isso. Traga seus filhos. Priorizem isso. Tragam seus filhos a aprenderem a palavra de Deus. Porque a gente não tem noção quanto essas crianças são atacadas dia a dia, diariamente. Então nós estamos aqui, vamos fazer cultinho para a criança não. Nós estamos preparando as crianças para o amanhã. Priorizem trazer seus filhos. Vamos continuar aqui. Quero compartilhar com a igreja hoje, então, um pouco sobre o filho pródigo. Não somente sobre ele, mas também sobre o pai. Você já ouviu isso milhares de vezes. Você que é nascido na igreja, então, desde pequenininho você ouve. Nossas crianças vão estar lá, hoje também aprendendo sobre o filho pródigo. E nós vamos falar sobre isso. Talvez você tenha crescido igual os pequenininhos estão lá e desde muito cedo já começam a ouvir a história do filho pródigo. A Isa hoje vai estar ouvindo lá a parábola do filho pródigo. Porém, eu quero desafiar a igreja a manter-se aqui, ligado aqui na palavra por alguns minutos. Por mais que você já tenha ouvido. Pastor, eu já conheço essa história não é nova não. Se mantenha ligado aqui no que o Senhor tem para a sua vida hoje. Amém? Lucas 15, João 11 até 13. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dai-me minha parte da propriedade. Então ele dividiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu para um país distante e ali desperdiçou a riqueza. Aí a minha Bíblia diz, ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A minha diz, uma vida selvagem. Minha herança, eu quero agora. O irmão mais novo nessa história fez algo inconveniente. Ele fez algo incomum. Ele basicamente disse para o pai: Pai, eu sei que o senhor ainda está vivo, mas eu não estou a fim de esperar, eu quero a minha herança. Eu sei que o senhor ainda vive. Eu sei que eu teria que esperar não sei quantos anos mais, mas não quero esperar. Eu não quero esperar até que o senhor morra. Eu quero a minha herança hoje. Eu quero aquilo que me pertence hoje. Quero a minha herança agora. Eu sei que o senhor está vivo. Isso não é cruel, queridos? O coração de um pai? Hein, Jairão? As crianças ligam e digam: eu quero a minha herança hoje. Peraí, gente, mas eu nem morri ainda. Não, não importa. Eu quero que o senhor divide os seus bens e me dê aquilo que me pertence. Quero receber hoje o que me pertence. O pai não tinha obrigação nenhuma de atender a essa exigência irracional, tão
cruel. Não tinha porquê. Mas surpreendentemente, ele faz o que o filho pediu. Uma vez o meu pastor falou, e eu também penso assim, muitas das vezes, glória a Deus por eu não ter a oração ouvida. Porque se eu tivesse a minha oração ouvida, o prejuízo teria sido muito maior. E por amor o pai diz não. Mas aqui o pai disse sim. Sim. Vou te dar a tua herança. E deu a herança. E dividiu os bens. Essa aqui é a tua parte, pode levar. Surpreendentemente, ele deu o que o filho pediu. Ele desonrando o pai, ele recebe. Ele dividiu a sua fortuna e deu a porção que o filho tinha direito. Alguns dias depois, a palavra diz, o filho pega todo o seu dinheiro e sai para a cidade. Ele foi a uma cidade grande, embora a Bíblia não diz em detalhes como que ele gastou esse dinheiro. Mas a Bíblia diz que ele desperdiçou a sua riqueza com uma vida devassa. A Bíblia fala isso. Mas ela não detalha com o que ele gastou esse dinheiro. Como é que foi gastado? Ele empregou em quê? Ele estava vivendo o seu momento. Vivendo para aquele dia. Você já viveu assim? Estou vivendo para aquele dia. Lembra quando você chegou e foi a primeira vez a Primark? 1 euro, amor, 1 euro. 1 euro, leva 2. 1 euro, amor, 1 euro. E você sai comprando tudo? Lembra? Quando você chegou, você foi filmado, viu? Olha essa cara, não foi só eu não, vocês também. 1 euro é muito barato, é tudo muito barato. Tempos depois, eu pergunto a vocês, é barato? Não é barato. Não é barato. Só que a gente chega naquela empolgação do filho pródigo, amor, 1 euro. Leva 2, leva 3, leva para fulano, leva para ciclano, compra. Você foi filmado. Você foi filmado, tá lá. Quando você chegou. Só que você tem que pensar e lembrar que você não está aqui a passeio. Você veio para morar no local. Quando você vai numa cidade passear, vou levar isso para fulano, para ciclano é uma coisa. Quando você veio para morar, a realidade é bem outra. O que era barato se torna caro. E você tem que pensar antes de colocar a mão no bolso. É ou não é verdade? Eu estava preparando essa palavra e lembrando da pessoa, quando eu cheguei, eu fiquei morando com uma pessoa e ela ficava para mim assim, me lembrei dela. A gente precisa comprar um carro para a gente passear. Eu dizia para ela, eu não tenho teto. Onde eu vou enfiar 4 filhos? Dentro de um carro. Não era prioridade para mim o carro. Prioridade para mim era a casa. Eu só lembrava que eu tirei meus filhos debaixo de um teto. Para estar morando na casa de alguém. A prioridade não era carro. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor veio me trazer na memória. A gente precisa comprar um carro para passear. Ela estava no outro patamar. Ela já estava aqui há alguns anos. Eu precisava de carro, queridos. Não tenho casa. Ainda não tinha casa. E graças a Deus eu não fui nessa. Porque você precisa ter foco na vida. Você precisa ter foco. Você não está aqui a passeio. Você veio aqui morar. Controle os seus gastos. Controle os seus gastos. Deixe o Espírito Santo conduzir você. Não vai pelos seus olhos, não. Porque nós vemos coisas aqui que nós nunca vimos no Brasil. É ou não é verdade? Estamos numa terra diferente. Porém, aqui não tem papai, aqui não tem mamãe. Controle os seus gastos. Controle. Para que amanhã você não venha passar vergonha. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Na quarta-feira de oração aqui, o Senhor nos levou a orar. Em todo lugar que você vê imagens, você vê sempre uma criança no colo. Não é assim? Tem muitos santos pela cidade, sempre com a criança no colo.
Criança no colo não cresce. É tempo de descer. Porém, desça, mas não desça do colo do Espírito Santo de Deus. Vem cá, Maria. Na quarta-feira o Senhor, você não estava aqui, onde você estava? Você não veio orar? Cadê você? O Senhor nos deu na quarta-feira isso. O Senhor nos deu o seguinte, que a gente deveria caminhar, chega para cá, vamos estar. Que a gente deveria caminhar com Ele, mas da seguinte forma: eu coloquei os pés em cima do pé do Aladim e ele me conduziu. Assim você vai caminhar com Deus. Cuidado com os gastos, mas não desça do colo. Não desça do colo. Não do Espírito Santo. Uma maneira terrível de pensar: deixa a vida me levar, toma a vida desenfreadamente, amanhã a gente vê como é que fica. Uma maneira terrível de pensar. Por quê, pastor? Porque foi exatamente pensando assim, é que o filho pródigo passou tudo que passou. Cheio de decisão tola de como viver. Cheio de decisão tola. Uma vida egoísta e irresponsável, deixa a vida me levar, leva exatamente aonde levou o filho pródigo. Aonde ele foi parar? Pastor, esse aí foi destino. Não é destino não, querido, é resultado. Tem coisa que está na nossa vida para a gente aprender, tem coisa que é resultado das minhas escolhas. E o que esse menino passou foi resultado das escolhas dele. Não é deixar a vida me levar. Não é deixar eu gastar para depois eu ver como é que fica. Lucas 15, 14 a 16, está pesado hoje. Ô Jesus. Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome. Em Lucas 14, 16, achou? Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome em todo aquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se alugou, olha a minha coisa, se alugou para um cidadão daquele país, que o mandou para seus campos, para alimentar porcos. Ele ansiava por encher o estômago com as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A fome é um poderoso motivador. É o meu segundo tópico. A fome, Naira, te motiva, neguinha, que você vai correndo para casa. Aonde que é que tem comida? Que você não tenha que ser motivado pela fome. Porque a fome é um excelente, é um poderoso motivador. O dinheiro dele acabou, amém? A provisão dele acabou. E quando acaba a sua provisão e seu dinheiro, muita gente vai embora. É ou não é assim? Acabou essa amizade. O que você tem para me dar? Não tem mais nada não, pastor, acabou tudo. Então foi um prazer te conhecer. Beijinho. Não é assim? Todos os seus amigos o deixaram. E para piorar ainda mais, havia fome na terra. Esse é o lugar onde esse tipo de estilo de vida irresponsável leva uma pessoa. Pensa antes de chegar. Uma vida irresponsável te leva a esse ponto. No versículo 14 diz: ele estava em necessidade. O estilo de vida egoísta deixou esse jovem vazio e carente. Depois de gastar cada centavo, toda a fortuna que o pai entregou na mão, ele estava com mais fome do que nunca. E aí que a fome começou. E a fome é um poderoso motivador. Então ele teve que encontrar mais e mais maneiras para satisfazer. Já viu? Quanto mais chiqueiro, mais fome. Mais fome. Seu ponto mais baixo veio quando ele foi forçado a aceitar um trabalho terrível. Queridos, alimentar porcos para a gente hoje já seria um trabalho
ruim, né não? Já seria terrível para a gente. Pensa só. Seu trabalho, Samuel, é acordar todos os dias de manhã e lavar todos os chiqueiros. E passa o dia ali lavando os chiqueiros. Terrível, né? Só que nós estamos falando de um jovem judeu. Bem diferente, muito mais terrível ainda. Um menino judeu religioso. Viver com os porcos era a imagem máxima da impureza, da imundície para ele. Ele aprendeu assim. Você tá, nossa, esse cheiro é ruim. Nossa, mas essa vida é ruim. Para ele é muito pior do que isso. Os porcos é o máximo da imundície. E o máximo da imundície, esse menino desejou comer. Ele estava num lugar muito escuro, queridos. Fisicamente, terrível, fisicamente, financeiramente falido. Não é falido de, eu estou falido. Mas você tem cama. Sabe, você tem o que comer, é falido. E espiritualmente, sabe como é que ele estava? Atado às trevas. Junto das trevas. Ele não estava apenas vivendo com os porcos, ele estava disposto a comer a comida dos porcos. Não estava ali só para limpar, não, ele estava ali para comer. Ele desejou comer e não pôde comer o que o porco comia. A última vez que o Senhor me deu essa palavra foi numa, eu lembro bem, a última vez que eu preguei essa palavra foi agora olha como eu estou tentando achar uma palavra em português do Brasil e não estou achando. Olha que situação que você chega. É numa aviação de ônibus. Foi uma aviação de ônibus muito grande que tinha na minha cidade. E eu fui convidada a levar a palavra e eu fui. E chegando lá, muita gente não crente, e o Senhor me deu essa palavra, e eu levei um saquinho, porque eu tinha acabado de arrumar a cozinha, eu peguei toda a comida e juntei. E na hora que eu falei, ele desejou comer a comida dos porcos. A comida dos porcos é mais ou menos essa aqui, ó. E eu mostrei a lavagem que eu tinha juntado toda da cozinha. Aqui é mais ou menos isso aqui que ele desejou. E não tinha. Finalmente, depois de ter desperdiçado tudo que tinha, chegou ao fundo do poço e ainda não estava satisfeito. Sabe quando você está? Eu conheço pessoas que estão naquele chiqueiro, e você conhece? Pessoas que ainda estão vivendo lá naquele chiqueiro? Pessoas que ainda vivem naquele chiqueiro, tentando encher sua barriga com coisas mais vis, mais nojentas. Por quê? Por causa da fome. Que ainda estão com fome. Tentando satisfazer o anseio mais profundo do seu coração. Por quê? Por causa da fome. Eu tenho fome. Mas permanecem solitários, desesperados, insatisfeitos. Estão famintos por algo que ninguém é capaz de lhe dar. Você já andou por lá também? Eu já andei por lá. A gente sabe o que é viver uma vida sem Deus, sem esperança. De estar no chiqueiro e falar, tudo que eu queria era comer mais, para ver se mata a minha fome das coisas mais vis. Como eu cheguei aqui, pastor, a jornada do filho pródigo é uma espiral. Nós estamos no ano da expansão, né, João? Libera aí pra gente. Então a gente está o ano todo falando, ano da expansão, ano que a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, dia a dia, ano da expansão. Mas a parábola do filho pródigo é uma espiral descendente, vai descendo, vai descendo, vai descendo, a qual parecia ser impossível sair. Quando você entra, parece que é impossível, mas um dia, querido, leva essa palavra. Se essa palavra não me servir de nada, libera sobre a vida de alguém. Um dia ele pensou, como isso aconteceu comigo? Sendo eu filho de quem sou?
Pensa na história do pai. Um homem rico, sendo eu filho de quem sou. Como é que isso aconteceu comigo, Eliabe? Como eu vim parar aqui? Como eu cheguei até aqui? Ainda existe alguma ajuda para mim? Para matar minha fome? E é nesse lugar, quando as pessoas chegam no fundo do poço, que muitas vezes procuram uma saída, no fim, o único cheiro que sente é da podridão. Será que tem jeito para me sair disso aqui? Algumas pessoas correm para as drogas, outras por álcool, outras por furto, outras por dinheiro fácil, outros para bruxaria, outros para feitiçaria, cada um corre para um lugar. Se eu te der algum dinheiro, se eu me entregar a você como escravo, eu tenho alguma coisa? Alguns se tornam assassinos do próprio sonho. Por quê? Está lá no fundo, está no poço. Odiosos a si mesmo. É quando você olha no espelho e fala assim: quem é essa pessoa aí? Eu não conheço mais. Não tem nada a ver com o filho daquele que pode todas as coisas. Não tem mais nada. Outras pessoas recorrem ao suicídio nesse momento. Como que eu saio disso? Então, o que você deve fazer quando se encontra nesse lugar tão escuro? Bem, a própria história do filho pródigo, ela dá essa resposta. Lucas 15, 17 a 20, João. Quando ele caiu em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida? Olha só. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E aqui eu estou morrendo de fome. Vou sair e vou voltar. Aí está a resposta. Vou sair e vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos seus empregados. Então ele se levantou e foi a ter com o pai. Tem jeito para sair, queridos? Tem. Vem para a casa do pai. Vem para com o pai. Ele caiu em si. Ele caiu em si. Enquanto você estiver achando: não, peraí, eu dou um jeito. Se eu ligar para a Ana Paula, eu vou dar um jeito. Você me empresta? Vou dar um jeito. Ele caiu em si. Vou voltar para a casa do meu pai. Esse momento é que toda pessoa precisa ter. Toda pessoa precisa ter esse momento. Um momento de clareza. Porque quando você está em trevas ali, a gente não consegue enxergar nada. Mas que o Senhor venha trazer para a nossa vida hoje um momento de clareza. Um momento de você estar sóbrio. Um momento para que você venha pensar: espera um minuto aí. O que eu estou fazendo aqui? O que eu me tornei? Eu já vivi momentos na minha vida que certos ambientes eu não gostava de quem eu me tornava quando eu estava naquele ambiente. Eu chegava em casa e falava esse palavra: que ambiente era esse, pastor? Era mundano? Não, era cristão. Só que quando eu chegava naquele ambiente de fofoca, quando eu via, eu estava assim: é mesmo, menina? E eu saía dali, o Espírito Santo falava, porque ele fala: o que você está fazendo aí? Você está compartilhando com isso? O que você está ouvindo isso? O que você não cobre? E eu saía daquele ambiente mais pesada do que entrava. Muito mais pesada. Então o ambiente, eu não gostava de quem eu me tornava quando eu estava ali. Que era só mais uma, que não fazia diferença nenhuma. O que eu me tornei? Deve haver algo melhor. Deve haver algo melhor. Pensa nisso. Deve haver algo melhor para a minha vida. Deve haver algo melhor. Sarinha teve aqui: pastora, não foi, Sara? No meio da semana ela me lembrou. Eu nem estava lembrando mais. Ela chegou: pastora, arrumei um quarto. Aí eu dei um óleo ungido para ela. Foi, Sarinha? Unge o quarto e se despede dele. Mas ela tinha acabado de arrumar. Mas não é seu, filho.
unja, glória a Deus, mas se despede dele. No meio da semana ela se despediu dele. Chegou? Não. É seu? Então ela ainda não chegou. Continua orando, continua orando, continua orando. Mas vai vencendo, é uma espiral, ó, para cima. Se você vê que a sua vida está para baixo, algo errado está acontecendo. Por que eu estou vivendo? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai, eu preciso lembrar disso. Eu tenho um pai. Eu preciso ser lembrada. A igreja hoje está sendo lembrada disso. Você tem um pai. Você tem um pai. Mas eu ainda estou no chiqueiro, pastor. Então começa a pensar, começa a se lavar. Foi exatamente isso que o filho pródigo fez. Ele decidiu se humilhar e voltar para a casa do seu pai. Ele se ofereceria, a ideia dele, eu chegando lá, eu vou me oferecer para ser um servo contratado do meu pai. Já estava bom demais, né? Seu pai, vou te contratar, meu filho. Vou te contratar. Não, eu lembro de você, você é um cara bom. Vou te contratar. Pai, o filho quis descer do colo, quis sair correndo, mas nunca deixou de ser filho. Nunca deixou de ser filho. O pai se ansiava demais pelo retorno desse filho. Essa é a parte favorita da história para mim. Essa é a parte que eu quero viver. Essa é a minha parte. Essa pertence a mim. É quando aquele jovem se arrasta para casa, temia a cara feia do pai, temia o julgamento do pai, temia, estava preocupado, como que meu pai vai reagir? Eu fui tão imprudente, eu fui tão imatura. Como é que meu pai vai me receber? Mas enquanto ele pensava assim, o pai estava lá na janela, olhando aquela porta, por ali saiu o meu filho, e por ali, meu filho vai entrar. Então quando ele pensava, abandonei meu pai, não sou digno de nada, se ao menos ele me aceitar ali como seu funcionário, eu estou tão feliz já. E papai olhava para a porta e dizia assim, por aquela porta saiu meu filho, por aquela porta ele vai entrar. O anseio do pai de abraçá-lo, ele vai voltar. Parênteses aqui, quando eu levei o Gabriel marcado, eu falei, tem 30 anos. Diminuí ou aumentei, que eu sempre erro? 31. Agora por ele, esse menino precisa casar. 31. Quando eu levei o Gabriel marcado, meu Deus, que alegria de mãe velha. Um filho de 30 anos. Quantas vezes eu tive ali, comendo com os outros, e meu filho não estava. E eu ligava para ele e falava, filho, é ou não é, Gabriel? Olha isso aqui, filho, ó, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te mostrar. Mas no meu coração dizia, papai, eu queria tanto que ele tivesse. Eu queria tanto que ele estivesse desfrutando. Imagina o Senhor, se eu, a Bíblia diz que não presto para nada. Imagina o pai, ele vai voltar. O meu filho vai voltar. E o dia que eu sentei com o Gabriel lá na frente dele, né, filho? Eu chorei, queridos, porque quanto eu sonhei em ter meu filho sentado comigo, desfrutando dali da boa comida. E ele já morava sozinho, eu dizia, eu não sei se está comendo bem. Não importa se ele tem 30, se ele tem 50. Não sei se está comendo bem, se está comendo... Eu sei que eu estou comendo melhor. Será que ele está comendo melhor? A preocupação sempre vem. Imagina o Senhor, meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Então, enquanto aquele jovem, ele se arrastava pela casa, temendo o pai estava lá, aguardando por ele, ansioso por ele.
Todos os dias ele se levantava, esperava, um dia meu filho vai voltar. Finalmente ele viu de longe, viu assim uma silhueta, assim uma coisa de longe. Parece meu filho lá no horizonte. E aquele velho pai não se conteve. Lucas 15, 20, João. Ele se levantou para receber o seu filho. Ele se levantou, ele correu na mesma direção, que viu o filho partir, o filho retornar. Mas estando ele ainda longe, olha só, queridos, vê se o pai estava ou não estava esperando. Quando viu de longe, não era o mesmo. O que saiu estava assim, né? Tira do bolso. O que voltou humilhado. Mas era meu filho, eu conheço, é meu. Mas estando ele ainda longe, seu pai o viu e se compadeceu dele. Correu para o filho, abraçou e o beijou. O pai está com os braços abertos para receber o filho. O pai está de braços abertos para receber o filho. Chegou o momento, querido. O momento da reconciliação com o pai, o momento de aceitação, o momento de perdão, o momento de receber da graça, da misericórdia de um pai. O pai não está zangado, ele não é um julgador, ele é um bom pai, cheio de compaixão pelos filhos que ama. Todas as coisas a qual o filho se preocupava, qual era a preocupação do filho? Todas elas, era apenas uma miragem. Todas as vezes que fala, você está fora, você não pertence, é apenas uma miragem, porque o meu pai me aguarda a todo momento que eu estiver disposta a chegar aqui, ajoelhar e ser. Do homem, né? Feito pelo homem. Quem fez foi o pastor Aladim. Significa nada, são tábuas sobre tábuas. Mas a presença dele, todas as vezes que eu estiver disposta a ajoelhar aqui, ou mesmo no teu quarto, meu pai vem e me socorre. O meu pai vem e me socorre. Ele é vivo e ele me ama do jeito que eu sou, suja do jeito que estou. Me ama, me reconhece. Todas as coisas como o filho estava tão preocupado, todas elas eram apenas uma miragem. Lembra disso? Tudo que está na tua mente, será que o Senhor me abandonou nessa terra? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou ter? É apenas uma miragem. O Pai continua eterno. O Pai não repreendeu, não castigou, não mandou embora, não falou para ele, a partir de agora você vai ser meu servo, nada disso. Todos os dias que aquele jovem viveu no chiqueiro, o pai estava sentado na varanda, de frente à porta, esperando o teu retorno. Todos os dias que o jovem esteve no chiqueiro, o pai estava perante a porta, esperando, meu filho um dia vai entrar. O pai não apenas o aceitou de volta, ele abraçou, ele beijou e cobriu esse menino de presente. Olha só, queridos. De quem é essa história realmente? De quem é essa história de verdade? Normalmente a gente diz, essa história é do filho pródigo, pastor, está falando do filho pródigo. Nós a chamamos a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. No entanto, eu acho que Jesus pretendia muito nos ensinar também sobre o pai, sobre o filho e sobre o pai.
Mas você observa que quando começa a história, lá no versículo 11, como que o Senhor começa a contar essa história? Ele não começa a contar, era uma vez um filho. Não. Em vez disso, Jesus começa a história assim: um certo homem. Que homem é esse? Não tem nem nome. Não tem nome. Um certo homem tinha 2 filhos. A história não é só sobre o filho, é também sobre o pai. A história não é somente sobre um filho ingrato, mas ela também nos ensina sobre o amor de um pai. Um amor de um pai que você não pode esquecer. Não pode esquecer. Jesus chama a nossa atenção para o pai que livremente, extravagantemente, de vez em quando garra, eu tenho que olhar para o marido que desgarra, extravagantemente e inexplicavelmente derramou seu amor. Me explica isso aí. Me explica isso. Quando a gente recebe uma traição, você sente filho não? Você ajuda e recebe uma traição. O que você diz? Nunca mais. Nem ele, nem da família dele, nem ninguém que vier após ele. Eu não ajudo mais. Não é assim que a gente funciona na nossa cabeça? O pai dá presente. O pai traz de volta. O pai limpa, troca a roupa, põe anel. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ele não poupou o filho dele por minha causa e por sua causa, por amor a mim, por amor a você. Que amor é esse? Que amor é esse? Hoje nós não podemos ser uma igreja, tadinho de mim, não ando, não compro, não faço, não cresço. Tendo um pai que você tem, ou então não chama ele de pai, falando isso aqui. Tendo um pai que eu tenho, na minha vez, conhecendo o pai que eu conheci. O que eu estou vivendo aqui? Eu costumo estou vendo isso sobre a vida de muita gente. Você está vivendo aqui aquilo que você aprendeu lá. Lá nós cantávamos, nós ouvíamos a palavra. Lá nós éramos, briguei com a pastora, vou não, vou para outra igreja. Sabe quantas igrejas eu tinha para você ir? Se não fala aquilo que eu gosto, vou para outra. Para mim isso é muito complicado, queridos, porque são muitos anos numa igreja só. E não é porque eu não tive vontade de sair, não, tive muita vontade de sair. E já contei aqui e conto. Um dia eu briguei, falei para o meu pastor, estou indo embora, e voltei. Estou indo embora para descer do colo, não preciso mais, foi embora. Estou tantos anos aqui nessa igreja. E aí uma pastora falou, tá bom minha filha, Deus abençoe você. Fui conversar com ela, toda revoltada, e ela, beleza, tudo bem. Fazer o seguinte, eu vou descer comigo assim, somos amigas, não tem problema nenhum, Deus abençoe. Me levou até a porta, até o portão da igreja, que tem um portão lá grande. Me levou até o portão, chegou no portão e falou, tá vendo esse portão aqui, Denise? Eu falei, sim, pastora, eu estou vendo. Esse portão vai estar sempre aberto para você. Porque você é filha desse lugar. Casa de tio é muito bom, mas você vai voltar para casa do pai. E o portão vai estar aberto. E a revolta durou uma semana, eu voltei para casa do pai e nunca mais saí. Porque eu lembrava, essa palavra nunca saiu da minha mente. Está vendo esse portão aqui, Denise? Eu, sim, estou indo embora. Esse portão vai estar sempre aberto para você, minha filha. Casa de tio é muito bom, mas o melhor é a casa do pai. Então tudo que a gente viveu lá é para a gente botar em prática aqui. Você não está aqui a passeio. A terra necessita de gente de fé.
A terra necessita de gente de fé, de gente que rompe, gente que conhece o Pai, gente que não limita o Pai, gente que quer descer do colo a todo momento. Está difícil demais, Senhor, eu quero ir embora. Está difícil demais, mas eu vou vencer com o Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui num propósito. Quantos vieram antes de vir orar ao Senhor? De verdade, levanta a tua mão. Levanta a tua mão para o céu bater foto, senão sua mão vai ficar assim. Levanta assim e fala assim, ó, lembra, Senhor, daquele dia que eu orei? Quantos não orariam de novo? Aí se eu soubesse, não orava não, Senhor. Mas se Ele te trouxe é porque Ele tem um propósito para a sua casa. Não te trouxe a passeio. Há um propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o propósito é a casa do Pai. Quem dá ordem é Ele. Quem envia é Ele. Quem dá recurso é Ele. Você tem um Pai. Você tem um Pai. E a gente não pode esquecer disso na hora da batalha. A gente não pode esquecer disso. É terrível. A cruz, queridos, é mais do que um símbolo. Senão a gente só diz assim, nós somos evangélicos. O que nós temos? Uma cruz vazia, porque o Senhor não está mais nela. Mas é mais do que um símbolo. Esse versículo mostra que a cruz é a prova definitiva do tamanho do amor desse Pai, que não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho, por amor a mim, por amor a você. Na cruz, Jesus aceitou o pior da humanidade. O pior que a humanidade tem para oferecer, o Senhor tomou para Ele. Ele levou sobre si o pecado do mundo. A gente não tem noção do que é isso. Você não tinha nem nascido, você nem pequei ainda. E o Senhor já foi lá e pagou a tua dívida. Está paga a tua dívida. Abre a tua boca, ora, fala com teu Pai. Você tem livre acesso porque alguém pagou a minha dívida. Eu posso chegar e entrar e falar com Ele. Ele levou sobre si, Ele trocou. Ele deu o melhor que Deus tinha, o seu Filho. Ofereceu perdão, humildade, gentileza, fidelidade, veracidade, salvação, amor. É o que o Senhor nos ofereceu. É isso que a cruz nos trouxe. Nos deu direito a essas coisas. Se Deus tivesse simplesmente ignorado o nosso pecado, seria injusto. Deixa eu pecar. Seria injusto. Mas se todos tivéssemos a justiça que merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui. Todos nós seríamos condenados se Ele não tivesse pago esse preço. Em vez disso, Jesus tomou para si todo o nosso castigo. Lembra disso? O que é esse castigo, pastora? Justiça. Ele tomou para si. E nos ofereceu o que em troca? O perdão conquistado na cruz. Misericórdia eu tenho para você hoje. Você merecia a cruz. Você que merecia viver. Mas Ele te entrega o que? Misericórdia. Você é filho e carrega essa marca. Você carrega a marca da esperança. Você é filho. Qual a sua identidade? O que você carrega? Eu tenho uma carteirinha da igreja. É pouco. Você carrega a marca da esperança. Você carrega a marca da esperança. Jesus é o carpinteiro de Nazaré, lembra disso? Transformou a madeira na porta da vida. Esse é o coração profundo das boas novas. A cruz tem o poder de transformar. Para que a cruz entrou na tua vida? Para transformar você. O negativo, a boca negativa, em positiva. O Senhor vai fazer. Mas não fez ainda. No tempo dele, Ele vai fazer. Ele vai fazer sobre a minha vida. Meu tempo não vai passar sem eu ver o meu Pai, sem eu ser abraçada pelo meu Pai.
Na cruz as trevas se transformam em luz. Lembra aquele menino no chiqueiro? Atado às trevas? Vou me levantar, vou estar com meu Pai. Se transformou em luz. A morte em vida, o ódio em amor, as correntes em liberdade. Através desse amor da cruz. Vou tomar posse disso, queridos. Não é só um símbolo. Você é filho, você carrega a marca do triunfo. Triunfa com ele. Mas para você triunfar, você precisa batalhar, sabe disso? Não vai dormir o dia inteiro e vai falar, vou triunfar com o Senhor Jesus. Triunfa aquele que guerreia. Triunfa aquele que batalha. Jesus está vivo, queridos. Não somente isso, Ele está aqui hoje para reverter toda maldição e cancelar toda obra maligna sobre a tua vida. Tudo que estava travado na tua vida. Você sabe que está travado. Você sente as trevas segurando aquilo que é seu. Esse tempo certo solta, pastora. Ele vai cansar e ele me entrega. Se você não se levantar hoje, em oração, em posição de filho. Posição de filho. Posição de filho não é aquele que mete o pé na porta, entra, faz e acontece. É aquele que fala com o Pai. Eu preciso do teu mover sobre a minha vida. Preciso hoje do teu mover sobre a minha vida. Porque ninguém pode fazer se não for o Senhor. Às vezes vocês estão contando muito, né? Não. Com certeza a Naira vai me socorrer. Com certeza, minha amiga, caminha comigo há tanto tempo. Vai fazer, tranquilo. Eu já ouvi isso. Quando eu soube que o churrasco era seu, falei, Denise, minha amiga, vou pra lá, vou participar e ainda vou levar uns amigos. Eu fiquei assim, é mesmo? Nem eu sabia que a gente era tão amiga assim. Quando eu soube que o churrasco era você que estava realizando, não trouxe a igreja para comer na tua casa, qual o problema? Eu falei, não, é Naira, conhecida minha. Ela vai falar, desculpa aí, pastor. Junta a tua turma, leva para a tua casa. Não é assim? Nossa, contava contigo. Não, filho. Você tem um Pai. Pode faltar todo mundo. Pode faltar até o anjo de guerra. E não veio, atrasou. Mas o Senhor jamais. Jamais. Agora se posicione também como filho. Fica de pé. Aleluia. Você carrega a marca da ajuda. Não é só um símbolo cristão. Você carrega a marca da ajuda. Você pode ajudar alguém. Você carrega a imagem da ajuda. Foi conquistado ali. Não tem nenhum líder, querido, nenhuma religião que tenha como líder que possa dizer assim, por vocês morri eu. Fui para a cruz, peguei todo o pecado. Tem algum outro líder que possa dizer isso? A não ser o Senhor? Por vocês, eu dei a vida. Eu enfrentei a cruz. Por amor a vocês. Para que vocês se vissem como os meus filhos. Pertencendo a mim e a minha casa. Não é uma reunião de amigos. É uma reunião de irmãos perante um Pai. E todos nós declaramos, Senhor, Paizinho, Abba, Pai. Como nós precisamos do Senhor nessa terra nova. Nós não sabemos andar na rua, não conhecemos as pessoas, não conhecemos nada, não conhecemos caráter de ninguém, não sabemos onde comprar mais caro, mais barato, não sabemos absolutamente nada. Mas lá você tem uma história. Lembra quando você estava lá?
tantos melhores do que você. E o Senhor, coube ao Senhor te trazer para viver essa experiência, porque Ele confia em mim e em você. Você olha e fala assim, mas confiar em mim, pastor, eu não estou vendo nada. Eu também não. Mas Ele te trouxe a uma terra que não conhece nada. Seu Deus é vivo. Seu Deus fala contigo, caminha contigo, te abraça. A porta está aberta. Volta hoje, meu Pai. Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Duas coisas a gente precisa. Primeiro é se arrepender. O que é se arrepender, pastor? É dar meia volta. É retornar em direção à casa do Pai. Tudo aquilo que estava te afastando da casa do Pai, tudo que estava te afastando a direção da casa do Pai, se arrepender é retornar para a casa do Pai. A segunda coisa é acreditar. Acreditar não é simplesmente concordar. No contexto bíblico significa confiar completamente. Isso é crer, isso é acreditar. Aleluia. 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 Eu sei que você não tem nada para oferecer. Você não tem nada para oferecer ao Pai, exceto a si mesmo. Hoje eu quero convidar a igreja. Se pega a si mesmo. Aleluia. A começar por mim. Aleluia. A começar por mim. Toma minha vida, Pai. Eu não quero descer do colo. Aonde eu estiver, seja que situação eu estiver vivendo, eu preciso estar no teu colo, segurando nas tuas mãos. Aleluia. Nessa palavra, debaixo dessa palavra de paternidade, você tem um Pai. Eu quero convidar toda a igreja a participar da construção do templo do Senhor nessa terra. Aleluia. Traga as suas ofertas, ou antes de trazer, levanta a tua oferta. Se você precisar de um envelope, Daniel, Emanuel está ali, levanta a tua oferta, junto, mostra para o Pai. Não é mostrar, eu estou comprando, não, nada disso. A graça não se compra, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Aleluia. Só levanta, segura o seu Zé aí um pouquinho, fica com ele aí, coloca ele sentadinho, se for o caso. Levanta a tua oferta agora. Levanta a tua oferta com um propósito. Aleluia. Você que é pai, que tem filhos, levanta pela sua família. Naira, abraça o seu menino. Pela tua família, pela tua casa. Pai, como a gente precisa do Senhor, o derramar do Senhor sobre a nossa vida. Conduz as nossas causas. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria no gastar. Em nome de Jesus. Aleluia. Começa a apresentar ao Senhor agora as suas causas. Aleluia. Apresenta Ele agora. Apresenta Ele agora. Porque você faz parte dessa casa. Você faz parte dessa casa. E você tem um Pai que move no meio de todos nós. Em nome de Jesus. Traga a tua oferta agora. Apresenta o Senhor. Vai passando aí. Domingo da família. Amém? Domingo que vem todos aqui. Tragam seus filhos. Tragam as suas crianças para poder estar participando. Quarta-feira de oração e adoração. Armas de guerra. Venha guerrear com a gente na quarta-feira. Alguém aqui tem algum propósito? Alguém aqui tem alguma guerra? Ou está todo mundo beleza? Vivendo no paraíso?
Glória a Deus, mas se não, nós estamos aqui para guerrear e apresentar ao Senhor as nossas petições. Quarta-feira, sexta-feira, célula da família, sábado, célula de jovem. Glória a Deus. Fiquei em chamas novamente, mas eu venci, estou